Meu pai ia se casar com uma mulher apenas um ano mais velha do que eu. E essa nem foi a parte mais chocante. Meu nome é Emma Davis. Tenho 32 anos. E o que aconteceu no casamento do meu pai deixou 200 convidados sem palavras quando um advogado entrou com provas que fizeram a noiva desmaiar em seu vestido de grife. Antes de compartilhar essa incrível história de traição familiar, justiça e o momento em que o segredo de $2 milhões da minha madrasta foi revelado. Por favor, curta e se inscreva no canal, mas somente se você realmente gostar da história. De onde você está assistindo. Informe sua localização e horário abaixo. Adoro me conectar com espectadores que entendem que, às vezes, proteger a família significa enfrentá-la. 3 meses antes, meu pai havia ligado com a maravilhosa notícia sobre Melanie Foster, uma mulher que tentaria sistematicamente apagar a memória da minha falecida mãe e roubar tudo que nossa família havia construído. Há 3 meses, meu pai me ligou com uma notícia que abalou ainda mais a nossa já frágil dinâmica familiar. Emma, tenho algo maravilhoso para te contar, disse ele, com uma empolgação na voz que eu não ouvia desde antes da morte da minha mãe. Vou me casar. Meu pai, Robert Davis, tem 58 anos e é dono de uma das imobiliárias mais bem-sucedidas de Connecticut. Desde que perdeu a mãe para o câncer há 3 anos, ele se dedicou totalmente ao trabalho, quase não aparecendo para jantares em família ou feriados. Então, quando ele mencionou estar namorando alguém, fiquei cautelosamente otimista. Talvez isso ajudasse a se curar. Então, ele colocou Melanie Foster. Ela tinha 33 anos, apenas um ano mais velha do que eu, 25 anos mais nova do que meu pai. Impressionante. Isso eu admito. Cabelo loiro platinado, roupas de grife em todos os sentidos e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Mas o que mais me incomodou não foi a diferença de idade. Foi a forma como ela começou, sistematicamente, a apagar a presença da minha mãe da nossa casa. Primeiro, eram coisas pequenas. As orquídeas favoritas da minha mãe desapareceram da varanda envidraçada. Elas atraem insetos, explicou Melanie docemente. Então, a coleção de livros da minha mãe desapareceu da biblioteca. Estamos modernizando, disse ela. Em seguida, foram retiradas as fotos da família. Robert precisa seguir em frente, não viver no passado. Papai parecia alheio, perdido no que meu irmão James chamava de névoa. Todas as nossas preocupações foram recebidas com a mesma resposta. Melanie me faz feliz. Você não pode ficar feliz por mim. Mas foi isto que realmente me deixou em alerta. Algo que descobri por acaso. Quando Melanie deixou o celular desbloqueado durante o jantar, apareceu uma mensagem de texto de alguém chamado Derek. Quanto tempo até o velho alterar o testamento? A resposta dela: estou trabalhando nisso. Os filhos dele são o único obstáculo. Mas o que descobri sobre o primeiro casamento dela mudaria tudo. A manipulação de Melanie foi magistral. Isso eu reconheço. Ela não nos atacou diretamente. Isso teria sido óbvio demais. Em vez disso, ela se posicionou como protetora do pai, a esposa mais jovem e carinhosa que o protegia de seus filhos exigentes. Seu pai precisa de paz nesta idade, Emma, ela diria com uma preocupação ensaiada. Todo esse estresse com as obrigações familiares não faz bem para o coração dele. Não havia nenhum problema cardíaco. Meu pai era mais saudável do que homens com metade da sua idade, mas de repente nossos jantares familiares semanais foram cancelados. Ordens médicas, Melanie enviava por mensagem. Ele precisa descansar. Meu irmão James, de 35 anos, que é tipicamente suíço em conflitos familiares, também começou a notar isso. Suas ligações para o pai não foram atendidas. Quando ele aparecia na casa, Melanie o recebia na porta. Robert está tirando uma soneca. Robert está em uma reunião. Agora sempre Robert, nunca mais pai. Ela controlava a agenda dele como se fosse uma operação militar. O jogo de golfe com os amigos foi cancelado. Temos aulas de yoga para casais. Seu jogo de pôquer mensal. Aquele quarto cheio de fumaça não é saudável. Até mesmo o almoço que ele costumava ter com sua irmã Patrícia era misteriosamente reservado 2 vezes por semana. Mas o controle financeiro era o mais alarmante. O contador de longa data do meu pai, que trabalhava com a nossa família há 20 anos, foi repentinamente substituído por um amigo da Melanie, que tinha uma abordagem mais moderna. O consultor financeiro da família também foi substituído. O padrão era claro. Qualquer pessoa que conhecesse a história da nossa família estava sendo sistematicamente eliminada. Ela está isolando ele, disse James durante uma de nossas reuniões de emergência para tomar café. É como nos livros didáticos. Mas o que podemos fazer? Perguntei. Toda vez que tocamos no assunto, parecemos os filhos ciumentos que não conseguem aceitar que o pai seguiu em frente. James mexeu o café pensativamente. Talvez precisemos saber mais sobre quem Melanie Foster realmente é.
Essa decisão nos levaria por um caminho que nenhum de nós esperava. Verdadeiro alerta veio quando o advogado de longa data do meu pai, Harold Morrison, me ligou diretamente, algo que ele nunca tinha feito antes. Emma, não posso entrar em detalhes devido à confidencialidade do cliente, disse ele cautelosamente. Mas quero que saiba que seu pai agendou uma consulta para fazer mudanças significativas em seu planejamento patrimonial. Eu aconselhei a incluir você e James nessas discussões, disse ele, fazendo uma pausa. A senhora Foster acha que seria muito estressante para ele. Meu sangue gelou. O patrimônio do meu pai não se resumia apenas a dinheiro. Embora a empresa imobiliária valesse mais de 50 milhões de dólares, também tinha a ver com o legado da mãe. Antes de falecer, ela e meu pai criaram a Catherine Davis Memorial Foundation, uma instituição de caridade que oferece serviços de apoio a pacientes com câncer. A empresa era financiada por dividendos do fundo fiduciário familiar. Naquela noite, ouvi por acaso Meline falando ao viva voz com seu advogado enquanto eu visitava meu pai. Ela não sabia que eu estava no corredor. Uma esposa deveria dar tudo, não acha? Disse ela. Especialmente quando os filhos já são adultos bem-sucedidos, eles não precisam de esmolas. Folhetos. A família da minha mãe construiu essa empresa junto com meu pai ao longo de 30 anos. Mas a situação piorou. Na semana seguinte, durante jantar, papai comentou casualmente que estava pensando em dissolver a fundação da mamãe. Meline acha que devemos nos concentrar no nosso futuro, não no passado, disse ele, evitando meu olhar. Pai, essa fundação ajuda centenas de famílias todos os anos. Protestei. Meline tocou seu braço delicadamente. Robert, lembra-se do que discutimos sobre manipulação emocional? O jeito como meu pai me olhou naquele momento, como se eu fosse uma estranha tentando se aproveitar dele, partiu meu coração. Mas também acendeu uma chama dentro de mim. Após aquela reunião, Harold Morrison tornou-se repentinamente incontactável. Sua secretária disse que ele estava em um período sabático inesperado. Escolha do momento não foi mera coincidência. O isolamento estava me matando lentamente. Meu pai, que costumava me ligar todas as manhãs só para dizer olá, agora demorava dias para responder às minhas mensagens. Quando ele respondia, as mensagens pareciam roteirizadas, formais. Emma, estou bem. Espero que você também esteja. Robert. Robert. Não pai. Nem mesmo amor. Apenas Robert. Ele está se afastando de todos, disse-me a tia Patrícia durante o almoço. Na semana passada foi o aniversário de 58 anos dele. Meline deu uma festa. Não convidou nenhum familiar. Disse que o deixaríamos ansioso. O ponto de ruptura ocorreu quando dirigi até a casa dele sem avisar. Desesperado para ver meu pai. Meline abriu a porta vestindo roupas de grife para ficar em casa, sua expressão mudando de surpresa para calculada em segundos. Emma, você deveria ligar antes de vir. Esta ainda é a casa da minha infância, eu disse baixinho. Era, ela corrigiu. As coisas mudam. Seu pai precisa de limites. Atrás dela, vi meu pai em seu escritório. Ele olhou para cima e, por um instante, vi o pai que eu conhecia, carinhoso e amoroso. Então Meline gritou: Robert, você tem aquela teleconferência, lembra? Ele pareceu confuso, mas assentiu com a cabeça e desapareceu escada acima. Não houve teleconferência. Nós dois sabíamos disso. Naquela noite, tomei uma decisão. Liguei para Margaret Smith, a melhor amiga da minha mãe e uma das advogadas de família mais respeitadas do estado. Margaret esteve presente em todos os meus aniversários, em todas as minhas formaturas, em todos os momentos importantes da minha vida. Tia Margaret, eu disse, usando o nome pelo qual me referia a ela na infância. Preciso da sua ajuda. Tem algo muito errado com a nova noiva do meu pai. Emma, querida, disse ela, com a voz imediatamente preocupada. Conte-me tudo. Após eu explicar a situação, houve uma longa pausa. Então Margaret disse algo que mudou tudo. O nome Meline Foster me soa familiar. Me dê alguns dias para verificar algo. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Se você já lidou com dinâmicas familiares tóxicas, sabe o quão isolador se sente quando alguém coloca seu próprio pai ou mãe contra você. Mas, às vezes, a verdade encontra uma maneira de vir à tona no momento perfeito. Clique em gostei. Se você acredita em karma, inscreva-se para mais histórias sobre defender o que é certo. Seu apoio significa tudo. Agora, deixe-me contar o que Margaret descobriu sobre o passado de Meline. Margaret me ligou de volta 3 dias depois, e sua voz tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Emma, você precisa vir imediatamente ao meu escritório e trazer James.
Quando chegamos, Margaret tinha uma pasta em sua mesa que mudaria tudo. Ela olhou para nós duas com seriedade antes de falar. Há 5 anos, representei uma senhora idosa chamada Eleanor Foster em um caso de abuso financeiro. Foster era o sobrenome do filho dela, Thomas. A esposa dele na época se chamava Meline. Meu coração começou a acelerar. A mesma Meline. Margaret retirou uma fotografia do arquivo do caso. Era ela. Mais jovem, com uma cor de cabelo diferente, mas definitivamente Meline. Eleanor estava em estágio inicial de Alzheimer, continuou Margaret. Sua nora, Meline, convenceu Thomas a lhe conceder uma procuração para administrar as contas de Eleanor, supostamente para ajudar a gerenciar seus cuidados. Em vez disso, Meline falsificou a assinatura de Thomas em documentos de transferência de propriedade, tentando transferir $3 milhões em imóveis de Eleanor para o seu próprio nome. James inclinou-se para a frente. Ela falsificou assinaturas várias vezes. Nós a pegamos porque ela ficou gananciosa e tentou vender uma das propriedades antes mesmo do divórcio ser formalizado. O advogado do comprador notou discrepâncias na documentação e nos alertou. Eu me senti mal. O que aconteceu com ela? Ela concordou em devolver tudo para evitar acusações criminais. Thomas se divorciou dela imediatamente. A família de Eleanor conseguiu uma ordem de restrição. Margaret fez uma pausa. Emma, seu pai precisa saber disso antes do casamento, mas precisamos de mais do que a minha palavra. Meline vai alegar que é outra pessoa, que houve um engano, qualquer coisa. Então, o que fazemos? Margaret sorriu de forma sombria. Precisamos dos documentos do tribunal. Para sua sorte, eu sei exatamente onde encontrá-los. E Emma, acho que devo ir ao casamento do seu pai como seu acompanhante. Tentei ligar para meu pai 17 vezes naquela semana. Finalmente, na 18ª tentativa, alguém atendeu, mas não foi ele. O telefone do Robert, respondeu Meline docemente. Preciso falar com meu pai. Ele está descansando. Ordens médicas. Qual médico? Insisti. Gostaria de ligar para saber como ele está. Uma pausa. Você não confia em mim? Não te conheço, disse calmamente. E você está controlando o acesso ao meu pai. Sua voz tornou-se fria. Estou protegendo do estresse, das crianças que só ligam quando querem alguma coisa. Ligo porque eu amo. Amor. Ela riu. Onde estava esse amor quando ele estava sofrendo sozinho por 3 anos? A acusação incomodou porque continha um fundo de verdade. Após a morte da mamãe, todos nós nos refugiamos em nossa própria dor. Mas isso não lhe dava o direito de nos roubá-lo. Agora estarei no casamento, disse eu firmemente. Você não está na lista. Eu sou a filha dele. Isso não significa que você seja bem-vindo. Veremos, Emma. Sua voz voltou a ficar artificialmente doce. Estou tentando ser paciente. Seu pai está feliz. Finalmente feliz. Porque você simplesmente não consegue aceitar isso. Porque pessoas felizes não abandonam suas famílias. Ele não está se afastando de ninguém. Ele está estabelecendo limites saudáveis. Limites que você criou. Ele precisa de limites, ela disparou, mas logo se conteve. O casamento será íntimo, apenas para familiares. Eu sou da família. Não, disse ela baixinho. Você é uma lembrança do passado dele, e Robert está focado no futuro agora. A ligação caiu. Quando tentei retornar a ligação, o número estava bloqueado. 1 hora depois, James me mandou uma mensagem. Acabei de ser desconvidado do casamento por e-mail, enviado da conta do meu pai, mas duvido que tenha sido ele quem escreveu. Te vejo no casamento, Meline. Respondi por mensagem. Margaret e eu passamos as 2 semanas seguintes construindo uma caixa hermética. Não se tratava de vingança. Tratava-se de proteger meu pai da ruína financeira e da manipulação emocional. Precisamos que tudo seja documentado, explicou Margaret, espalhando papéis sobre a mesa de reuniões. As assinaturas falsificadas do caso Eleanor Foster, as tentativas de transferência de propriedade, o decreto de divórcio, tudo isso. Ela havia obtido os registros do Tribunal Superior de Connecticut. As provas eram condenatórias. Meline tentou transferir 3 propriedades avaliadas em um total de cifrão 3,2 milhões. Relatório do perito em grafologia forense foi particularmente brutal.
falsificação deliberada e sistemática com a intenção de fraudar. Mas como apresentamos isso sem parecer que estamos atacando-a? Perguntei. Margarete sorriu. Não atacamos. Simplesmente comparecemos ao casamento como familiares preocupados. Se ela causar um escândalo, o que certamente acontecerá, estarei lá como testemunha, pois por acaso tenho um histórico com ela. Ela vai te reconhecer imediatamente. Estou contando com isso. Margarete retirou outro documento. Emma, tem mais uma coisa. Melanie nunca assinou um acordo pré-nupcial com seu pai. Falei com Harold Morrison antes de ele sair em período sabático. Sem um acordo pré-nupcial, ela teria direito à metade de tudo em caso de divórcio, ou a tudo se algo acontecesse com o pai, acrescentou James, com um tom sombrio. Ficamos refletindo sobre essa possibilidade aterradora por um momento. O casamento é daqui a 5 dias, eu disse. No Hotel Fairmont, 200 hóspedes. Margarete assentiu com a cabeça. Vou preparar um dossiê para o seu pai, algo que ele poderá analisar em particular depois que a desmascararmos. O objetivo não é a humilhação pública, Emma. É salvar seu pai. E se ele não acreditar em nós? Ele vai, disse Margarete com convicção. Porque Melanie não conseguirá se controlar quando encurralada. Pessoas como ela sempre revelam sua verdadeira natureza. Só precisamos estar lá quando ela chegar. Eu não estava travando essa batalha sozinho. Assim que James compreendeu toda a extensão do passado de Melanie, ele concordou plenamente. Eu cuido da tia Patrícia, disse ele. Ela desconfiou da Melanie desde o primeiro dia. Patrícia não precisava ser convencida. Eu sabia que algo estava errado, disse ela pelo viva voz. No mês passado, Melanie me perguntou sobre o primeiro testamento de Robert, aquele de quando sua mãe ainda era viva. Por que ela precisaria saber disso? Até mesmo alguns amigos do meu pai estavam preocupados. Seu amigo do golfe, o Dr. Richard Sterne, me chamou de lado no supermercado. Emma, faz meses que não vejo seu pai. Sempre que agendamos algo, acaba sendo cancelado em cima da hora. Isso não é típico do Robert. É complicado, Richard. Ele baixou a voz. Será a nova esposa? Porque vários de nós temos preocupações. Eu queria contar tudo para ele, mas Margarete aconselhou discrição. Só compareça ao casamento, está bem? Papai pode precisar dos seus verdadeiros amigos lá. A parte mais difícil foi manter a calma quando encontrei Melanie no local do casamento durante o que ela pensava ser um ensaio particular. Fui falar com a coordenadora do local, prima da minha mãe, que ficou horrorizada por eu não ter sido convidada. O que você está fazendo aqui? Perguntou Melanie com voz ríspida. Por acaso eu estava na área. Menti com naturalidade. Ela me analisou com desconfiança. O casamento é amanhã. Seu pai e eu esperamos que você tenha aceitado nossa decisão sobre a lista de convidados. Claro, respondi, imitando seu sorriso falso. Entendo perfeitamente. Você precisa controlar quem participa, especialmente considerando seu histórico. Seus olhos se estreitaram. Que história? Ah, nada em específico. É que todo mundo tem um passado, não é? Pela primeira vez, vi incerteza cruzar seu rosto. Ótimo. Deixe-se perguntar o que eu sabia. Margarete chegará amanhã como minha convidada inesperada. O Hotel Fairmont era espetacular. Melanie não poupou despesas com o dinheiro do pai. Rosas brancas por toda parte, lustres de cristal, um quarteto de cordas tocando Mozart. 200 membros da elite de Connecticut confraternizando em seus trajes mais elegantes. Cheguei às 14 horas, 30 minutos antes da cerimônia, usando o colar de pérolas favorito da minha mãe e um vestido azul marinho discreto. Respeitável, digna. Exatamente o que a filha de Robert Davis deveria usar no casamento do pai. Melanie me interceptou na entrada, acompanhada por 2 seguranças. Ela usava um vestido Vera Wang de $30 mil, que provavelmente custava mais do que o carro da maioria das pessoas. Mas seu rosto estava contorcido de raiva. Você não foi convidado ontem. Sua voz ecoou pelo saguão, fazendo com que todos se virassem. Não recebi nenhuma comunicação desse tipo, respondi calmamente. Enviei um e-mail, uma mensagem de texto. Deixei até um recado na caixa postal. Não recebi nada. O que era verdade. Elas enviou depois de bloquear meu número. A essa altura, pelo menos 50 convidados estavam assistindo. Reconheci vários sócios do meu pai, amigos da família e primos por parte de mãe, que pareceram chocados ao me verem sendo confrontado.
Este é um evento privado, anunciou Meline em voz alta. Somente para famílias. Eu sou da família, eu disse, no mesmo tom de voz que ela. Não, disse ela, aproximando-se. Você é uma perturbação, uma presença tóxica que se recusa a deixar seu pai ser feliz. Ouviram-se exclamações de espanto na multidão crescente. Alguém estava gravando com o celular. Onde está meu pai? Perguntei. Preparando-se para o dia mais feliz da vida dele sem você. 200 convidados estavam presenciando isso. Perfeito. Segurança, ordenou Meline. Por favor, acompanhe a senhorita Davis até a saída. Quando o guarda deu um passo à frente, permaneci completamente imóvel. Vou embora, disse em voz alta para que todos pudessem ouvir. Mas primeiro, tenho alguém que você deveria conhecer. Foi nesse momento que Margaret Smith entrou pela porta. Seguranças tentaram agarrar meus braços, mas eu não resisti. Multidão estava totalmente envolvida naquele momento. As socialites ricas amavam o drama mais do que champanhe. Ela é mentalmente instável, anunciou Meline para a multidão, fazendo-se de vítima. A filha de Robert vem nos importunando há meses, incapaz de aceitar que seu pai tenha seguido em frente. Isso não é verdade, eu disse calmamente. Ela está com ciúmes, amargurada e ainda está de luto pela mãe de uma forma inadequada. A voz de Meline transbordava falsa compaixão. Robert teve que cortar o contato para preservar sua saúde mental. Meu pai apareceu no topo da escada, com uma expressão confusa. O que está acontecendo? Nada, querida, respondeu Meline docemente. Emma estava de saída. Papai olhou para mim, por um instante, vi conflito em seus olhos. Mas então Meline acrescentou. Lembra o que o Dr. Coleman disse sobre dinâmicas familiares tóxicas? Não existiu nenhum Dr. Coleman. Mas papai assentiu lentamente, e a neblina retornou. Emma, talvez seja melhor você ir. A multidão agora cochichava. Pobre Robert Davis, tendo que lidar com uma filha difícil. Alguns me olharam com pena, outros com julgamento. Ouvi alguém sussurrar. Ela deveria respeitar os desejos dele. Você tem razão, eu disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Vou embora, mas primeiro, tenho alguém que você deveria conhecer. Uma velha amiga sua, Meline. Não tenho nenhum amigo aqui, disse ela, com desdém. Não. Virei-me em direção à porta. Tia Margaret, você se importaria de entrar? Margaret Smith entrou no momento perfeito, sua presença inspirando respeito imediato. Vários convidados a reconheceram. Ela cuidou dos divórcios deles, dos seus patrimônios, dos fundos fiduciários familiares. No instante em que Meline a viu, toda a cor sumiu de seu rosto. Olá, senhora Foster, disse Margaret claramente. Ou devo dizer senhora Foster Davis agora, embora da última vez que nos encontramos, você estivesse usando o nome de senhora Foster Vítima. Os joelhos de Meline cederam. Foi nesse momento que tudo mudou. Você já precisou defender suas convicções quando todos estavam contra você. Às vezes, manter a calma é a resposta mais eficaz. Se você se identificou com essa história, compartilhar com alguém que precisa ouvi-la. E não se esqueça de se inscrever, porque o que acontece a seguir é absolutamente incrível. Agora, veja como o passado de uma mulher finalmente alcançou. Margaret Smith caminhou para frente com a confiança de alguém que já havia vencido 100 casos. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, seu terno preto impecável. Ela carregava uma pasta de couro que bem poderia ser uma arma. Senhora Foster, nos encontramos novamente, disse Margaret, com a voz ecoando pelo salão de baile silencioso. 5 anos é muito tempo, Meline. Meline se apoiou em um pilar, seu rosto demonstrando uma oscilação de emoções. Choque, medo e, em seguida, uma tentativa de desafio. Eu não te conheço. Mesmo? Margaret Sorrell. Porque certamente me lembro de você. Tribunal Superior de Connecticut, processo número FA20978432, Foster contra Foster. Papai começou a descer as escadas. O que está acontecendo? Quem é você? Robert, eu sou Margaret Smith. Eu era melhor amiga de Catherine e madrinha de Emma. Nos encontramos muitas vezes em sua casa, embora isso tenha sido antes de Meline começar a reorganizar sua vida. Isso é assédio, interrompeu Meline, com a voz trêmula. Robert, chame a segurança. Mas Margaret prosseguiu, dirigindo-se agora à sala.
Eu também sou a advogada que representou Eleanor Foster, ex-sogra de Melanie, em um caso de abuso financeiro contra idosos. A multidão prendeu a respiração. O abuso de idosos era o tipo de escândalo que destruía reputações na sociedade de Connecticut. Isso é mentira, gritou Melanie. É mesmo. Margarete abriu sua pasta e retirou uma pasta de papel pardo. Tem os documentos do processo judicial aqui mesmo. Assinaturas falsificadas, transferências fraudulentas de propriedade, tentativa de roubo de 3 milhões de dólares contra uma mulher com Alzheimer. Você está me confundindo com outra pessoa. Margarete tirou uma fotografia do bolso. Este é você, não é? Dos autos do processo judicial. Você usava o mesmo relógio Cartier que está usando agora. A mão de Melanie foi instintivamente ao pulso. Devo continuar ou prefere que tenhamos esta conversa em particular? Perguntou Margarete. A sala estava em completo silêncio. 200 das pessoas mais influentes de Connecticut testemunharam o passado de Melanie voltar para assombrá-la. Eu representei a mãe do seu ex-marido, lembra? Disse Margarete com voz firme e profissional. Eleanor Foster, uma mulher adorável que confiou em você para ajudá-la a administrar seus assuntos quando sua memória começou a falhar. Pare, sussurrou Melanie. Mas Margarete não havia terminado. Ela foi tirando documento após documento, mostrando-os para todos. Análise forense de caligrafia confirmando assinaturas falsificadas, registros bancários mostrando transferências não autorizadas e escrituras de imóveis com autenticações falsificadas. Papai chegou ao pé da escada com o rosto pálido. Melanie, do que ela está falando? São mentiras, Robert. Ela está tentando nos destruir. Margarete se virou para meu pai. Sr. Davis, sua noiva foi casada com Thomas Foster de 2017 a 2019. Durante esse período, ela tentou sistematicamente roubar os bens de sua mãe enquanto a idosa sofria de Alzheimer. Isso não é, Melanie começou. Você gostaria que eu ligasse para Thomas? Margarete pegou o celular. Ele está esperando no saguão. Ele veio de avião de Boston quando soube que você ia se casar de novo. Ele queria avisar seu marido, Sr. Davis. A multidão estava absorta. Várias pessoas estavam gravando abertamente. Agora o divórcio está selado, exclamou Melanie, percebendo então seu erro. Divórcios sigilosos geralmente significam algo a esconder, murmurou alguém na multidão. Margarete assentiu com a cabeça. Sim, está em sigilo para proteger a dignidade de Eleanor, mas a investigação criminal é de domínio público. Caso número CC 2019-4521. Qualquer pessoa pode consultá-lo. Tia Patrícia deu um passo à frente. Robert, você precisa ver isso. Ela estava segurando o celular, mostrando algo para ele na tela. Banco de dados do tribunal. O nome de Melanie Foster está envolvido em uma investigação criminal por fraude. 2 milhões de dólares em bens roubados foram recuperados, leu Patrícia em voz alta. O réu concordou em restituir integralmente o valor para evitar processo judicial. A fachada perfeitamente composta de Melanie finalmente desmoronou por completo. Mas essa nem era a pior parte. Margarete prosseguiu, sua voz rompendo o silêncio atônito do salão de baile. Ela retirou um último documento, um relatório médico. Eleanor Foster morreu 6 meses depois de descobrir o roubo. O médico disse que o estresse da traição acelerou o declínio dela. Ela morreu pensando que seu próprio filho a havia roubado, porque Melanie também havia falsificado a assinatura dele. Não, murmurou Melanie. Não foi assim que aconteceu. Thomas perdeu a mãe e a esposa no mesmo ano. Ele nunca conseguiu se reconciliar com Eleanor porque ela não conseguia se lembrar da verdade devido à sua demência. Ela morreu acreditando que seu filho a havia traído. Os sussurros da multidão transformaram-se em murmúrios de raiva. O abuso de idosos era imperdoável, mas isto, destruir os últimos momentos de uma família junta, foi monstruoso. Papai se afastou de Melanie, com o rosto tomado pelo horror. Você fez isso com a mãe de alguém. Robert, por favor. Não é o que parece. É exatamente o que parece, disse Margarete com firmeza. E agora ela te isolou dos seus filhos, substituiu seus consultores financeiros e, segundo Emma, está pressionando por mudanças no seu testamento. O mesmo padrão, disse alguém na multidão em voz alta. Ela está fazendo isso de novo.
As pernas de Meline cederam. Ela desabou no chão de mármore, com o vestido de noiva espalhado ao seu redor como leite derramado. Mas não foi um desmaio elegante. Foi o colapso total de alguém cujas mentiras cuidadosamente construídas finalmente ruíram. Chame uma ambulância, sugeriu alguém. Ela está fingindo, disse tia Patrícia friamente. Já a vi fazer isso antes quando confrontada sobre o desaparecimento dos fundos de caridade. Que fundos de caridade desapareceram? A voz do meu pai agora era perigosa. O fotógrafo do casamento continuava tirando fotos, documentando cada momento. Amanhã, isso estaria em todas as páginas sociais de Connecticut. Mas Margarete ainda não tinha terminado. Papai ficou paralisado, encarando os documentos que Margarete havia colocado sobre uma mesa próxima. Suas mãos tremiam enquanto ele pegava o relatório forense. Isto é real. Sua voz era quase um sussurro. Cada palavra, confirmou Margarete. Robert, lamento que você tenha descoberto dessa forma, mas seus filhos tentaram avisá-lo em particular. Ela bloqueou o acesso deles a você. Papai se virou para mim, com os olhos cheios de lágrimas. Emma, oh, Deus! O que eu fiz? Não é sua culpa, pai, eu disse, dando um passo em sua direção. Sim, é verdade. Ele olhou ao redor do salão de baile para as 200 testemunhas de sua humilhação. Então, com repentina clareza e firmeza, ele se dirigiu à sala. O casamento está cancelado, anunciou ele firmemente. Peço desculpas a todos vocês por terem perdido o tempo de vocês. Meline se levantou com dificuldade. Robert, você não pode. Nós nos amamos. Amor. A voz do pai falhou. Você me isolou dos meus filhos. Você tentou apagar a memória da minha falecida esposa. Você planejava roubar tudo o que minha família construiu. Eu não assinei nada, protestou Meline. Ainda não somos casados. Você não tem nenhum direito sobre mim. Margarete sorriu friamente. Na verdade, sobre isso mesmo. A fraude anula tudo, inclusive os noivados. O anel que Robert lhe deu, os cartões de crédito conjuntos, o carro em seu nome, todos bens recuperáveis obtidos por meio de fraude. Quero você fora da minha casa, disse o pai para Meline. Essa noite. Você não pode simplesmente me expulsar. Eu tenho direitos. Você tem 30 minutos para arrumar seus pertences pessoais, interrompeu Margarete. Tudo que foi comprado com o dinheiro de Robert fica aqui. Vou providenciar uma escolta de segurança para você. Papai caminhou até mim e James, e nos puxou para um abraço apertado. Emma, James, me desculpem. Eu deveria ter escutado. Eu deveria ter confiado em vocês. A multidão começou a se dispersar, mas todos continuavam conversando, com celulares em mãos, e o escândalo já se espalhava. Enquanto a segurança escoltava Meline para fora, Margarete improvisou uma consulta jurídica na sala de jantar privativa do hotel. Papai, James, tia Patrícia e eu sentamos à mesa enquanto Margarete explicava os próximos passos. Primeiro, vamos congelar todas as contas conjuntas, disse Margarete, de forma eficiente. Já liguei para o juiz Harrison. Ele é meu amigo. Conseguiremos uma ordem de restrição de emergência até amanhã de manhã. Ela pode reivindicar alguma coisa? Perguntou o pai, ainda abalado. Ela pode tentar, mas não vai conseguir. Sem casamento válido, sem alegação de união estável e, com as provas de fraude, ela tem sorte de não estarmos apresentando queixa-crime. Por que não estamos? Perguntou James. Poderíamos, disse Margarete. Mas isso significaria um julgamento longo, mais publicidade, mais estresse para seu pai. Às vezes, a melhor vitória é uma ruptura limpa. Papai assentiu lentamente com a cabeça. E quanto às alterações que eu estava fazendo no testamento? Todas as alterações feitas sob coação ou por meio de manipulação são legalmente nulas, assegurou-lhe Margarete. Harold Morrison, seu verdadeiro advogado, nunca protocolou nada. Ele estava suficientemente preocupado para atrasar o processamento, apesar da pressão. Harold sabia. Ele suspeitava. Foi por isso que ele tirou um ano sabático, para evitar ser forçado a fazer mudanças que sabia estarem erradas. Peguei meu celular e mostrei ao meu pai a mensagem que eu tinha tirado um print. Foi isto que ela escreveu para alguém chamado Derek sobre o seu testamento. Papai leu, com o maxilar tenso. Derek é o personal trainer dela. Eles pareciam muito próximos.
Vamos investigar isso também, anotou Margaret. Por agora, vamos nos concentrar na proteção imediata. Estou a tratar da documentação necessária para restabelecer o financiamento integral da Fundação Memorial Catherine Davis. A fundação da mamãe, disse James baixinho. O legado de sua mãe está a salvo, confirmou Margaret. E Robert, eu recomendo fortemente que você faça terapia. O que você vivenciou foi uma sofisticada manipulação emocional. Buscar ajuda para lidar com isso não é sinal de fraqueza. Papai estendeu a mão para pegar a minha. Você me ajudará a encontrar alguém? Claro, pai. O casamento que não aconteceu se tornou o reencontro que nossa família tanto precisava. Enquanto os vendedores retiravam as decorações elaboradas, nossa família se reuniu no bar do hotel, o mesmo local, mas agora com um propósito bem diferente. Não acredito que fui tão cego, disse papai, dando um gole em um uísque. Ela era uma manipuladora profissional, Robert, disse a tia Patrícia com firmeza. Ela sabia exatamente quais botões apertar. James ergueu a sua cerveja. Para Emma, que impediu o papai de cometer o maior erro da vida dele. Para Margaret, corrigi, que tinha as provas para comprovar isso. Margaret sorriu. Para uma família que não desiste um do outro. Conforme conversávamos, mais verdades foram surgindo. Os amigos de golfe do meu pai se juntaram a nós, admitindo que estavam preocupados há meses. Dr. Richard Stern revelou que Meline tentou convencer o pai a faltar ao exame físico anual, provavelmente para evitar a avaliação psicológica que era padrão para executivos da sua idade. Ela sabia que um psiquiatra perceberia a manipulação, observou Margaret. O telefone do meu pai vibrou. Ele olhou para aquilo e riu amargamente. Madeline disse que está grávida. A mesa ficou em silêncio. É mentira, disse Margaret calmamente. Manipulação clássica de última hora. Exija uma confirmação médica de um médico independente. Garanto que ela se recusará ou provocará um aborto espontâneo convenientemente. Ela tinha razão. Em menos de uma hora, Meline enviou uma mensagem dizendo que havia perdido o bebê devido ao estresse e ameaçou processar por danos morais. Envie-me tudo, instruiu Margaret. Na verdade, isso fortalece nosso caso, demonstra manipulação contínua e alegações falsas. Ao anoitecer, algo belo aconteceu. O casamento fracassado transformou-se numa celebração familiar. O primo da minha mãe, que administrava o local, se recusou a cobrar qualquer coisa do meu pai. Catherine me assombraria se eu fizesse isso, disse ela. Acabamos usando o salão de recepções para o nosso primeiro jantar em família de verdade em meses. Em uma semana, o castelo de cartas de Meline desmoronou completamente. A investigação de Margaret revelou que ela não era apenas uma golpista ocasional. Esse era o padrão dela. 3 vítimas em 10 anos, relatou Margaret em nossa reunião de acompanhamento. Todos os homens viúvos ou divorciados com mais de 50 anos, todos ricos, todos isolados de suas famílias poucos meses após conhecê-la. A notícia se espalhou pelos círculos sociais de Connecticut como um incêndio florestal. O fotógrafo do casamento, descobriu-se, havia registrado tudo, inclusive o desmaio de Meline, e vendeu a foto exclusiva para a página social do Hartford Courant. A manchete dizia: casamento de magnata do ramo imobiliário cancelado após passado criminoso da noiva ser exposto. Meline tentou salvar sua reputação alegando ser a vítima, chegando a criar uma campanha no GoFundMe para arrecadar fundos para o trauma emocional. A campanha arrecadou $12 antes de ser denunciada como fraude e encerrada. Mas a verdadeira justiça veio de Thomas Foster, seu ex-marido. Ele vinha reunindo provas junto a outras vítimas há anos. Com as nossas provas, eles tinham o suficiente para uma ação coletiva. Ela deve indenização a 7 famílias, disse Thomas durante uma teleconferência. Quase $4 milhões no total. Os bens de Meline foram congelados. Ela foi despejada do apartamento de luxo que alugava com o dinheiro do pai. Mercedes, que o pai dela havia alugado, foi retomado. Guarda-roupa de grife foi apreendido como prova de gastos fraudulentos. Em 3 semanas. Ela já havia fugido completamente de Connecticut. A última notícia que se teve dela foi que estava na Flórida trabalhando como recepcionista, usando seu nome de solteira. Mas nem isso durou muito. Alguém reconheceu pelas fotos do casamento que viralizaram nos círculos sociais mais ricos. Ela não pode fugir da internet, observou James. Meu pai recebeu cartas de outros 2 homens que ela havia avisado, agradecendo-lhe por tê-la exposto. Uma pessoa escreveu: você me impediu de pedir em casamento. Eu estava há 2 semanas de cometer o mesmo erro que você. A jornada de cura do meu pai não foi instantânea, mas foi profunda. Ele começou a consultar a doutora Sarah Coleman,
desta vez uma terapeuta de verdade, especializada em recuperação de casos de manipulação e abuso emocional. Eu era o alvo perfeito, ele me disse após a terceira sessão. Rica, de luto, solitária. Ela me estudava como se eu fosse um alvo. Pai, você estava procurando amor. Isso não é uma fraqueza. Não, mas ignorar as preocupações dos meus filhos foi. Ele fez uma pausa. Sua mãe teria vergonha de mim. Mamãe entenderia, eu disse firmemente. Ela ficaria orgulhosa de você estar recebendo ajuda. A terapia revelou a sofisticação da manipulação de Meline. Ela usou técnicas chamadas de bombardeio de amor e isolamento, padrões clássicos de abuso narcisista. Ela chegou a pesquisar sobre a morte da mãe, usando gatilhos específicos para fazer o pai se sentir culpado por seguir em frente muito lentamente, em seguida, muito rapidamente, mantendo-o desestabilizado. Mas dessa dor surgiu crescimento. Papai voltou a frequentar seu clube de golfe, reencontrou velhos amigos e, o mais importante, restabeleceu as tradições familiares. Jantares de domingo voltaram. A viagem anual à praia favorita da mãe aconteceu novamente. A Fundação Memorial Catherine Davis não só sobreviveu como também cresceu. Quero financiar um programa de prevenção de abuso financeiro contra idosos, anunciou meu pai em uma reunião do conselho. Se Margaret não soubesse do passado de Meline com Eleanor Foster, eu teria perdido tudo. O programa foi lançado 6 meses depois. Seu primeiro seminário atraiu 200 participantes. Margaret foi a palestrante principal. Meu pai até começou a namorar de novo, com cuidado, devagar e com total transparência. Ele nos apresentou a Linda, uma viúva da mesma idade que ele, que dirigia uma organização sem fins lucrativos. Ela insistiu em se encontrar conosco antes de aceitar um segundo encontro com ele. Quero ter certeza de que não estou pisando no calo de ninguém. A família vem em primeiro lugar. Qualquer pessoa que entenda isso é bem-vinda aqui, eu lhe disse. Papai estava aprendendo. Todos nós estávamos. Experiência me transformou profissionalmente de maneiras que eu jamais imaginei. Enfrentar Meline com calma e determinação, gerir a crise sob o escrutínio público, tudo isso se traduziu em uma confiança sem precedentes no trabalho. Emma, aquela apresentação foi incrível, disse meu CEO depois que apresentei uma nova estratégia de marketing controversa. Você realmente encontrou sua voz. Eu tive. A Emma que conseguiu enfrentar um manipulador na frente de 200 pessoas certamente conseguiria lidar com uma sala de reuniões. Em 3 meses, fui promovido a diretor sênior de marketing. Minha abordagem havia mudado. Deixei de evitar conflitos ou conversas difíceis. Abordei os problemas de forma direta e profissional, com a mesma calma que mantive no casamento. Mas a verdadeira mudança foi na forma como ajudei os outros. Notícia sobre o que tinha acontecido com Meline se espalhou, e de repente, comecei a receber ligações de outras famílias que estavam passando por situações semelhantes. Minha mãe está sendo isolada pelo novo namorado. Uma mulher me contou os mesmos padrões que você descreveu. Eu a conectei com Margaret, que aceitou o caso pro bono. Criei um grupo de apoio. Famílias contra a manipulação financeira. Nos reuníamos mensalmente, compartilhando recursos, sinais de alerta e contatos jurídicos. Margaret tornou-se nossa palestrante regular. Meu pai até compareceu, compartilhando sua história para ajudar outros a evitarem os mesmos erros. Um ano depois, fui convidado a falar em uma conferência sobre abuso financeiro contra idosos. Compareceram 300 pessoas. Quando mostrei as fotos do casamento, Meline em seu vestido de estilista, e depois desmaiada no chão, a plateia ficou boquiaberta. É assim que se demonstra a prestação de contas, eu disse. Não se trata de vingança, mas sim da verdade revelada no momento certo, com as provas certas e diante das testemunhas certas. Minha apresentação viralizou no LinkedIn. Recebi centenas de mensagens de pessoas dizendo que isso lhes deu coragem para enfrentar suas próprias situações familiares. Aprendi que os limites não eram apenas pessoais, eram poder profissional. Lição mais importante de toda essa experiência: a documentação sempre supera a emoção. Sentimentos podem ser ignorados, mas os fatos são inegáveis. Você se manteve tão calmo, as pessoas costumavam dizer. Como? A verdade é que eu havia aprendido que perder o controle significava perder credibilidade. Meline queria que eu explodisse, que parecesse a filha amargurada que ela havia pintado em mim. Ao manter a postura profissional, permiti que ela se revelasse. Margaret e eu desenvolvemos um modelo para famílias que enfrentam situações semelhantes. Chamamos a isso de protocolo dos 3 PS. Prova, paciência e responsabilidade pública. Provar significava documentar tudo. Mensagens de texto, e-mails, alterações financeiras, padrões de comportamento. Eu mantinha um diário de cada interação com Meline, cada jantar,
Cada chamada bloqueada. Esse diário tornou-se prova. Paciência significava não agir por impulso. Foi preciso muita força de vontade para não confrontar Meline imediatamente quando descobri seu passado. Mas esperar pelo casamento, com todas aquelas testemunhas, tornou a revelação impossível de negar ou distorcer. Responsabilidade pública significava escolher o momento certo para que a verdade viesse à tona. Não por meio de fofocas ou acusações privadas, mas em um ambiente onde a negação era impossível e as testemunhas eram abundantes. Às vezes, amar significa manter-se firme, não ceder, eu disse ao grupo de apoio. O amor verdadeiro inclui limites. Meu pai tinha estes princípios emoldurados em seu escritório. Confie, mas verifique. Ame, mas proteja. Perdoe, mas lembre-se. Experiência também me ensinou sobre a importância de escolher as batalhas. Nem toda manipulação merecia um confronto público. Às vezes, uma ação legal discreta era a melhor opção. Às vezes, simplesmente ir embora era a solução. Mas quando alguém ameaça destruir o legado da sua família e roubar o futuro do seu pai, isso merece uma resposta à altura. Você salvou minha dignidade. Você me mostrou que eu era alguém por quem valia a pena lutar. Isso, mais do que qualquer outra coisa, fez tudo valer a pena. 2 anos depois, nossa família estava irreconhecível em comparação com aqueles meses sombrios sob a influência de Meline. Reconstruímos tudo mais fortes, mais sábios e mais conectados do que nunca. Papai vendeu a casa que Meline tentará redecorar e comprou um lugar menor, mais perto de James e de mim. Não preciso de uma mansão, disse ele. Preciso da minha família por perto. Os jantares de domingo passaram a ser sagrados. Sem ligações de trabalho, sem desculpas. Apenas família. Linda frequentemente se juntava a nós, mas nunca tentou substituir a mãe. Ela enriqueceu nossa família sem apagar nossas memórias. A Fundação Memorial Catherine Davis dobrou seu alcance. Havíamos adicionado o programa Eleanor Foster para a proteção de idosos, que já havia ajudado dezenas de famílias a identificar e interromper abusos financeiros. Thomas Foster fez parte do conselho, transformando sua dor em propósito. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, Margaret me disse no jantar de gala anual da fundação. Você não salvou apenas seu pai, você salvou inúmeras outras pessoas. Papai também havia mudado. Ele atuou como conselheiro informal para outros executivos que haviam sido alvo de manipuladores. Sua história, que antes era motivo de vergonha, tornou-se uma ferramenta de ensino. A solidão nos torna vulneráveis, ele lhes dizia. Mas o isolamento não é proteção. A conexão, sim. James tinha começado a namorar sério com alguém e a apresentou à família imediatamente. Aprendi com o erro do meu pai, disse ele. Segredos e isolamento são sinais de alerta. Até a tia Patrícia havia mudado, tornando-se menos crítica e mais protetora. Ela havia criado o que chamava de Rede da Patrícia, um grupo de mulheres da alta sociedade que compartilhavam informações sobre recém-chegados suspeitos que tinham como alvo viúvos ricos. Não estamos fofocando, insistiu ela. Estamos protegendo. A família que Meline tentará destruir tornará-se uma fortaleza de apoio, não apenas entre si, mas para toda a nossa comunidade. Olhando para trás agora, sou grato por aquele dia horrível no Hotel Fairmont. Não pela dor que Meline causou, mas pelo que descobrimos depois, que nossos laços familiares eram inquebráveis quando estávamos unidos. As fotos virais do casamento ainda circulam ocasionalmente, geralmente com manchetes como a maior vingança de casamento de todos os tempos. Mas não foi vingança. Era uma forma de proteção. Foi amor em ação. Era uma filha que se recusava a deixar o pai desaparecer em meio à manipulação e ao isolamento. Meline, pelo que sei, ela foi presa no Arizona por tentar o mesmo esquema com um juiz aposentado. Ele tinha visto nossa reportagem online e reconheceu as táticas dela imediatamente. Ela agora enfrenta a pena de prisão efetiva. Descobriu-se que o Arizona não mantém casos de fraude em sigilo, como às vezes acontece em Connecticut. Mas esta história não é realmente sobre Meline. Trata-se do poder de falar a verdade no momento certo, com as provas certas e diante das pessoas certas. Trata-se de entender que respeitar os mais velhos não significa tolerar a exploração deles. Às vezes, a coisa mais respeitosa que você pode fazer é se posicionar firmemente contra alguém que está lhe causando sofrimento, mesmo que essa pessoa ainda não perceba. Meu conselho final: documente tudo. Mamãe, perguntou Liam recentemente, por que eles achavam que éramos menos especiais por causa da nossa aparência? Porque, querida, algumas pessoas têm tanto medo da diferença que não conseguem enxergar a beleza. Mas isso é problema delas, não nosso. E essa é a verdade pela qual vivemos agora. Obrigada por acompanhar a história de Olivia até o final. Se você se identificou com isso, compartilhe com alguém que precisa ouvir que não há problema em proteger seus filhos de dinâmicas familiares tóxicas. O que você teria feito na situação de Olivia? Você teria desistido antes ou tentado resolver a situação?
Eu leio todos os comentários e adoraria saber a sua opinião. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e clique no ícone do sino. Seu apoio ajuda essas histórias importantes a chegarem a quem mais precisa delas. Confie em seus instintos. Não deixe que ninguém isole seus entes queridos. E lembre-se, manter a calma e o profissionalismo diante da manipulação não é sinal de fraqueza. É a força suprema. Respeito é inegociável. Estabelecer limites é essencial. E a família? A família vale a pena lutar por ela, mesmo quando seus membros não percebem que precisam ser salvos. Se você chegou até aqui, provavelmente está lidando com algo semelhante. Você não está sozinho. Você não está louco. E você não está errado em proteger as pessoas que ama. A verdade sempre vem à tona. Às vezes, você só precisa dar uma ajudinha. Você já precisou impor limites à sua família? O que você teria feito no meu lugar? Obrigado por me acompanharem nesta jornada. Se você já sofreu manipulação familiar ou precisou defender seus direitos, saiba que não está sozinho. Por favor, compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode ajudar outra pessoa. Se você acredita no poder da verdade, dê um like neste vídeo e inscreva-se para ver mais histórias sobre coragem, limites e justiça. Que limites você teve que estabelecer em sua vida?